meu povo! O especial de Natal do Tá Ligado na Cidade começou e, vamos combinar que Natal não é só presente, não é só árvore de Natal, não é só luzinha, pisca-pisca, tem também história, tem emoção, memória afetiva, ou seja, é aquele clima que a gente sente e nem sabe explicar, né, Fernanda? É verdade, Bruno, aquele quentinho no coração que faz um bem danado, né? É isso, Tá Ligado na Cidade hoje tá trabalhado no Natal, viu? No programa a gente quer entender como que esse clima todinho se constrói, desde o marketing das marcas até a figura mais famosa do Natal, o Papai Noel. Exatamente. E as campanhas de Natal, as histórias e a imaginação das crianças, tudo isso faz parte desse universo. Mas por que esses símbolos continuam tão fortes até hoje? Pois é, então bora falar sobre a evolução do Natal, a força do simbolismo, o marketing que cria memórias e o impacto social dos Papais Noéis da vida real. Para isso, a gente chamou quem entende do assunto. Recebemos aqui no estúdio o especialista em branding, Will Bueno, que vai explicar por que as campanhas continuam funcionando mesmo no mundo hiperconectado. O nosso querido Papai Noel, que já viveu muitas experiências, né, em projetos sociais e vai contar o que é carregar esse símbolo tão forte. Vai estar aqui com a gente também. Também tem o Tá na Rua com a nossa repórter Luísa Minas, que foi saber da galera aqui de São José dos Campos o que elas pensam do Papai Noel e das memórias que ela tem com esse personagem. E no quadro Atividade Legislativa, a gente mostra as ações da Câmara Municipal relacionadas ao espírito solidário. Então fica com a gente porque o especial de Natal do Tá Ligado na Cidade já começou. Bruno, me diz, quem nunca olhou uma decoração de Natal e pensou assim, gente, por que isso me deixa tão feliz, essas luzinhas amarelas? Não é bom isso, essa época, gente? Uma luzinha, um cheirinho, ouvir ali um ho, 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 esse ho, ho foi ótimo. E de repente a gente já tá todo emocionado, né? Emocionado, é muito bom. Pois é, só ouvir a Simone cantando que a gente já fica até arrepiado. É verdade. Como chama lá? A Mariah Carey, todo mundo. Então todo mundo que entra no clima, a cidade fica mais iluminada, as famílias, né, decoram as casas. E esse espírito natalino também influencia as campanhas de marketing das marcas que tentam se conectar com a gente de todo jeito ou de um jeito até mais emocional. É isso, para falar sobre tudo que envolve o Natal, tanto nas casas quanto no comércio também, a gente recebe o Will Bueno, especialista em branding e criação de marcas e, claro, a figura mais querida dessa época do Natal, o Papai Noel. Sejam muito bem-vindos ao Tá Ligado na Cidade. Olá, tudo bem? Tudo bem, Papai Noel? Bem. Muito trabalho, né? Ó, dia 25, olha, correria, né? Para entregar tudo a tempo. Você vê que eu só trabalho um mês, né? E é férias o resto do tempo. É, pois é. Will, seja muito bem-vindo, viu? Muito obrigado, um prazer estar aqui com vocês, com essa figura ilustre, né, o Papai Noel. E vai ser um prazer a gente falar um pouco sobre tudo que permeia o Natal, todas as estratégias, né, que, como você falou no começo, deixa o nosso coração quentinho. Então é sempre gostoso de falar sobre esse assunto. Pois é, aproveitando até, né, dessas figuras icônicas como é o Papai Noel, né, dessas coisas antigas, vamos dizer assim, né, esses símbolos, né, que passam, né, ano vai ano e sempre está forte, né? Queria que você comentasse um pouquinho, né, por que isso é tão forte ainda, né? Por que esses símbolos, né, são tão fortes ainda, passando, vem ano, enfim, queria que você comentasse. E como isso também mexe, né? A gente fala assim, talvez a gente gosta do Natal também porque a rua fica mais iluminada, né? O pessoal decora, até as prefeituras mesmo, decoram as árvores, decoram as ruas mesmo, né? Deixa tudo mais iluminado. Por que isso também mexe bastante com a gente, né? No Natal? Então, isso é uma construção emocional, né? Então, a gente sempre fala que toda campanha, toda marca, qualquer produto que ele aborde emocional, ele cativa a nossa atenção muito mais efetivamente do que apenas por um detalhe de produto em si. Então, no Natal, a gente tem toda essa atmosfera, toda essa iluminação, temos cheiros. Então, a todo momento, o nosso sensorial está sendo estimulado, né? E também por uma concepção que a gente vende, que desde que a gente nasce, nós temos a figura do Papai Noel, nós recebemos os presentes. Então, vai se consolidando uma imagem que essa época é uma época mágica, uma época feliz, né? E sempre que nós chegamos nesse momento de termos as ruas iluminadas, termos toda essa decoração, esses estímulos eles vão sendo trazidos de volta à tona novamente.
Então, por isso que toda essa época é tão especial para nós, porque são estímulos que trazem automaticamente todas as nossas lembranças de infância até aqui e todos os momentos felizes que nós vivemos aqui, até aqui no Natal, né? Então, é por isso que isso é muito forte ainda, porque é um reforço emocional anual, né? Então, é um mês aí de reforço, então isso cativa bastante a gente. Pois é, e você, né, Papai Noel? Como você se prepara para essa época, né, emocionalmente também, vamos dizer assim, mas como é que é essa época para você? Então, essa época é uma época assim, de muita alegria, vamos dizer assim, porque as crianças carentes, muitas vezes eles só são felizes um dia por ano. E é o dia que o Papai Noel está ali, entendeu? Então, assim, é uma alegria muito, muito imensa. Acho que só quem é Papai Noel para falar assim, cara, é muito da hora. Então, assim, muita alegria. A criançada fica muito feliz com o Papai Noel, sabe? Assim, o pessoal até me fala assim, pô, a gente prepara tudo, é o maior sacrifício para preparar ceia para as crianças, os presentes e tal. Você chega na hora e rouba rouba tudo isso. Mas é verdade, Papai Noel é muito querido, né? Porque ele traz o presente, ele traz a alegria. Exato. E você já rouba a cena há mais de 30 anos, né? Há mais de 30 anos. Pois isso que... cada ano é uma emoção diferente, cada ano é um ano diferente. Cada ano. Que tem legal. momentos meio tristes assim, tem momentos de alegria, tem coisas assim que eu dou muita risada, né? E tem, assim, tem várias coisas, e tem história, tem bastante história para contar. Dessas histórias aí, qual que tem uma que mais te marcou, assim, que tenha te marcado nos últimos anos? Tem uma, a primeira história, quando eu fui convidado para ser Papai Noel, lá atrás, eu não vou falar minha idade, mas faz muito tempo, estava indo até era uma creche, eu estava indo lá e eu me perdi. Foi na Zona Norte, eu me perdi e não achava, já estava atrasado e tal. Aí eu passei em frente a uma casa de grade assim e tinha um menininho numa cadeira de rodas com uma mantinha nos joelhos e eu passei. Só que na hora que eu passei, deu um estalo assim. Falei, não, eu não posso passar, eu sou Papai Noel. E tinha bastante presente, guloseimas no carro, aí eu voltei, peguei um brinquedo legal, bastante balas, aquela coisa toda. E entrei na casa, o portão estava fechado, mas estava aberto, não estava trancado. Aí eu entrei e eu falei para ele assim, olha o que eu trouxe para você. Aí ele olhou nos meus olhos assim e falou assim, Papai Noel, eu tinha certeza que você ia vir. Essa foi a primeira vez aí. Foi a primeira aí que já me ganhou. E nunca mais, parou, né? Muito eu bom. sou o Papai Noel, não vai ter jeito. Você, Papai Noel. Ó, a gente já continua conversando com você, Will, mas vamos saber a opinião do público, né, nessa época, né? O clima de Natal aqui tá forte, vocês estão percebendo, né? Aqui no estúdio, mas agora a gente quer saber se a magia também tá forte nas ruas, né? Também. A repórter Luísa Minas foi ouvir a galera sobre a relação com o Papai Noel. Afinal, né, Bruno, todo mundo tem uma história de Natal, natalina aí, né, para contar, certo? Pois é, as histórias de Natal sempre acontecem, né? Então, a gente vai conhecer um pouquinho delas na rua com o Tá na Rua. Vamos ver. Fala galera, tá começando mais um Tá na Rua e olha só, como vocês viram aí, eu já escrevi minha cartinha pro Papai Noel, mas antes de entregar pra ele, eu vim saber da galera aqui que tá passeando pelo shopping, como que eles acreditam, né, o que eles acreditam, as tradições de cada família e também saber se eles já escreveram a cartinha pro Papai Noel. Então bora comigo em mais um Tá na Rua especial de Natal. Amanda, me conta uma coisa, quais são as tradições de Natal que não pode faltar na sua família na noite de Natal? A gente costuma fazer um amigo secreto, né, todo ano. A gente participa da missa, faz um amigo secreto, um almoço em família. E também a gente traz ele para agora tirar uma foto com o Papai Noel. Ele ainda está com um pouquinho de medo, um pouquinho de vergonha, mas vai passar. E como que você transmite isso para ele? Incentiva a escrever a cartinha, senta para escrever junto a cartinha, traz ele aqui para conhecer o Papai Noel, como é que é isso? Eu conversei bastante com ele em casa hoje. Vamos lá pedir pro Papai Noel o Sonic que você quer. Mas vamos ver se ele vai querer pedir. Ainda não está escrevendo, né? Ele já está com 3 aninhos. Mas a gente conversa bastante com ele para fazer pedido pro Papai Noel, que é o Papai Noel que vai dar. Pessoal, eu tô aqui com a Camila e com a Gigi. E eu quero saber o seguinte, primeiramente. Camila, como é que é a tradição de família todo Natal para você?
Bom, o Natal é uma época mágica, né? E a Giovana é o terceiro Natal dela com a gente, é uma pequenininha ainda. E assim, a gente busca passar para ela toda essa magia mesmo do Natal. Então, a gente ensina que tem o Menino Jesus, o Natal, a missa em primeiro lugar, mas a gente decora a nossa casa, ela colocou a última estrelinha e a gente passa aí de tradição para tradição, né, Gi? E como é que foi esse momento de conhecer o Papai Noel? Gi, como é que foi, mamãe? Qual foi o momento de escrever a cartinha? Como é que está sendo isso? Giovana fez um desenho, né, Gi? A gente veio trazer para o Papai Noel. E o que você pediu, Gi? O que você pediu? Uma caneta. Pessoal, tô aqui com esse grupinho de amigas que veio visitar o Papai Noel, já vi elas ali. E eu quero saber, meninas, vocês, né, já devem estar um pouco mais crescidinha, imagino, mas ainda acreditam na magia do Natal? Como é que são as tradições de vocês? Escreve cartinha, como é que é isso? Com certeza, a magia do Natal sempre lá no alto, comemorando muito com a família, todo mundo junto, escrevendo cartinha, entregando presente. Na minha casa ainda tem o Papai Noel, né? Porque tem muita criança pequena e ele ainda aparece lá em casa para entregar os presentes. E como é que lida com isso? Deve ter criança mais nova na família também. Vocês seguram ali para não falar, né? Para não falar para a criançada, como é que é? A gente entra na brincadeira, né? A gente continua fazendo elas acreditar, né? Trazer a magia do Natal para elas também. E as mesmas tradições de sempre, sempre seguindo, porque é a magia do Natal. E para você, o que você mais gosta do Natal? O que eu mais gosto, com certeza, dos presentes. E também de ir na igreja, né, comemorar o aniversário de Jesus. É muito bom. Pessoal, tô aqui com a Pâmela e com a Beatriz. Antes de conversar com a mamãe um pouquinho sobre as tradições, Beatriz, quero saber, o que você pediu pro Papai Noel esse ano? Eu pedi um Golden de Natal. Eu queria muito um cachorrinho. Olha só, será que o Papai Noel vai trazer o cachorrinho? Não dá pra saber, é muito caro. Como que você incentiva ela a acreditar nessa magia? Ela sempre gostou, né, muito do Natal. Ela gosta muito das luzes e o pedido do Papai Noel para ganhar o presentinho. Acordar de manhã e ir lá na árvore ver se chegou o presentinho. É muito lindo, né? É o encanto do Natal. E para você, Beatriz, o que você mais gosta do Natal? O que eu mais gosto do Natal mesmo é as árvores de Natal, as luzinhas, as estrelas. Eu adoro! Bom, pessoal, agora que a gente já bateu um papo com toda a galera aqui, chegou a hora de eu entregar, a minha cartinha pro Papai Noel e pra Mamãe Noel, que já estão aqui. Tudo bem, gente? Olha, minha cartinha aqui. Feliz Natal! Obrigada por receber a gente, trouxe cartinha também de todo o pessoal da TV pra vocês, que escreveram com muito carinho. E eu queria que vocês deixassem um recado pro pessoal que tá assistindo de Feliz Natal. Desejo a todos vocês um excelente Natal. Sempre lembrando que Natal é uma data sagrada, nascimento do menino Jesus, e independente da religião de qualquer um, o entendimento entre as pessoas deve sempre existir, sempre estar na frente, tá bom? Acesa a magia do Natal nos nossos corações, com muita harmonia e muito amor. Bom, pessoal, então agora vamos desejar um Feliz Natal para eles. Feliz Natal! Ho, 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 ho. Muito bom. Ai, gente, A Luísa estava toda encantada do lado do Papai Noel. Lá, toda... Muito bom. Vamos voltar com os nossos convidados aqui, o Will Bueno e o nosso Papai Noel. A gente também tem o Papai Noel aqui no estúdio. Will, eu queria saber de você, né, sobre essa questão das campanhas também, né, que continuam muito emotivas também, né? O que realmente cria essa memória afetiva, né, a partir dessas campanhas? E também, como a gente estava vendo, aproveitando, essas diferentes etnias, né? Por exemplo, a gente tem uma Mãe Noel japonesa, né? Olha que legal também isso, né? Ter essas diferenças, né? Essas variedades, né? Acho que é importante também, né? Ter esses tipos variados de etnias, né? Você já tem Papai Noel negro, né? Com certeza, com certeza. E é justamente essa construção, né? Então, o que acontece? Hoje em dia, cada vez mais nós temos mais informações, temos cada vez mais marcas no mercado, e isso nos dá mais repertório, mais capacidade de comparação, e cada vez mais a gente busca por representatividade. Então, essas etnias, né, essas expansões dessa representatividade do Natal, dos Papai Noéis, Mamães Noéis, e toda essa história que permeia essa magia do Natal, é importante para consolidar esses valores e se alinhar com o público. Nas campanhas publicitárias, como você falou, é justamente isso que se busca. Então, nós partimos ali
da magia, a gente busca um alinhamento entre o que vai ser conceituado, o que vai ser levado na campanha, com os valores que as pessoas estão buscando também, e principalmente esse comportamento, que eu sempre digo para marcas, esse comportamento, o que é dito nas campanhas, ele tem que ser refletido ao longo do ano também, né? Porque cada vez mais, como eu comentei, nós temos informações, e as marcas que elas fogem dos seus valores, elas acabam causando no público um sentimento até de desconexão. Então, tende a se perder realmente a admiração, né, e a vontade de consumir dessas marcas. Então, vai muito além do presente. A gente fala sobre representatividade, realmente. Mas, ao mesmo tempo, também as marcas, acho que no Natal, talvez seja o momento que as marcas miram os canhões todos e ligam a artilharia, porque as outras datas, por exemplo, a Páscoa, ela tem um produto só, que é o chocolate, né? Talvez uma Colombo Pascal, outra ali, que as marcas, mas é mais voltado ao chocolate. Perfeito. O Natal você tem uma gama de produtos, porque é o presente, é o panetone, né? Então, assim, são várias coisas ali que permeiam o Natal, e acredito que essas marcas acabam utilizando também dessa gama ampla para poder não apostar todas as fichas, mas também já quase apostar todas as fichas no Natal, né? Exatamente. E é uma coisa até curiosa, assim, quando em conversas, né, com amigos, o pessoal sempre cita, nossa, aquela campanha foi muito legal, porque fala da família e eu me reconheci naquilo, a forma como a mesa estava posta, né? Até eu lembro de um amigo que falou, nossa, eu vi uma campanha publicitária que tinha uma cesta feita de melancia, na minha casa a minha mãe fazia isso, era muito especial. Então é justamente isso. Dentro do Natal nós temos esses signos, esses estímulos, né, que já são do nosso cotidiano. E como eu falei, nos remetem a boas lembranças, a comunhão em família, a dias felizes, né? Nós vemos frequentemente relatos das pessoas que eu gosto muito do Natal por presente, mas por estar com a família. Então, dentro das campanhas publicitárias, se busca muito essa questão do alinhamento do discurso de marca, né? Então, por exemplo, o que eu quero dizer é assim, se uma marca ela tem um discurso familiar no Natal, é importante que ela mantenha esse discurso familiar, mesmo que minimamente durante o ano, né? Mas principalmente no Natal, esse é um grande gatilho para que se gere identificação. E muitas vezes a gente lembra de uma campanha de Natal depois de 30, 40 anos. Muito, né? Sim, total. Ó, a gente vai ter que ir para o intervalo, a nossa produtora já está com a plaquinha ali para chamar o intervalo, depois a gente vai continuar nosso papo com o Papai Noel também, temos perguntas, talvez cartinha, talvez, não sei. Vamos para o intervalo, daqui a pouco a gente volta. Estamos de volta com o Tá Ligado na Cidade e a magia do Natal está presente neste programa. Os nossos convidados também estão no clima natalino. Aqui no estúdio a gente recebe o publicitário Will Bueno e ele, o Papai Noel, o dono da festa. Já emenda a pergunta para o Papai Noel. Papai Noel, você disse no bloco anterior, né, você percorre aí as comunidades mais carentes, né? Como é que funciona já nessa fase, nessa reta final, começo de dezembro, até o dia do Natal, mesmo da entrega do presente para as crianças? Como é que é essa correria nas comunidades carentes, né? Vocês recebem doações? Como é que é todo esse processo para, no final, chegar, você brilhar e presentear as crianças? Então, na verdade, quando acaba um Natal, já começa outro, a preparação do outro, né? Porque tudo é doado, né? Tudo é doação. E quando chega em dezembro, essa época daí, a correria é muita correria, né? Porque tem alguns lugares, Vicentino, assim, que eu vou, o pessoal, eles preparam uma ceia, né? Para os pais e para as crianças, né? Então, tudo isso é doação, né? Então, para conseguir concentrar tudo isso no dia do Natal, né? Colocar em prática, assim, é uma correria. E, assim, são vários convites que eu tenho. Então, não dá para ser todos numa data só, né? Aí, às vezes, muda um pouco ali, aqui, e assim, entendeu? Mas é correria, bem correria. E aí, esse clima de Natal também, para as pessoas que doam, enfim, você acredita que as pessoas acabam ficando também com o coração mais, talvez, leve, né? Tipo, todo ano foi de trabalho, não sei o quê, mas chega no final do ano, o pessoal também abre o olho, poxa, eu vou doar, vou fazer uma doação, vou, né, doar um brinquedo que seja, para, talvez, fazer a caridade e falar assim, puxa, eu penei todo ano, vou fazer uma caridade para alguém que ainda não tem. Funciona mais ou menos assim? Funciona. O que acontece? Às vezes, quando acaba o evento, né? E daí o Papai Noel vai embora, né? Daí volta. A pessoa vem agradecer,
né? As pessoas vêm agradecer. Nossa, porque tem pessoas que vão até o evento, não só as pessoas carentes, mas as pessoas que doam. Aí eles vão até o evento, participam ali, olha, falam, nossa, é muito legal, é muito incrível. E é uma magia. Né? É uma magia, ainda é assim, é uma magia doada. Né? Quando todo mundo acha que não vai dar tempo, daqui a pouco, pô, deu tempo e sai melhor do que esperado. Pois é. Will, essa questão da imagem mesmo do Papai Noel, né? Acredito que tem diferença também, que depois queria que você respondesse sobre isso, mas a diferença de um Papai Noel para projeto social e até para um shopping, por exemplo, né? Acho importante a gente falar disso, mas eu queria saber das marcas, né? Elas têm essa responsabilidade social, elas são de alguma forma educadoras também, né? Essa parte de conscientizar, poxa, vou dar aqui, doar, né? Um presente, doar alguma coisa, você acha que acontece isso? Com certeza. Nós vemos muitas ações nesse sentido, né? De marcas que se posicionam e realmente ajudam instituições, né? E é uma coisa que eu particularmente acredito enquanto publicitário e quem atua com marcas, né? Que as marcas elas têm que cada vez mais ter uma representatividade na sociedade e muitas vezes essa ação de Natal ela se torna depois um movimento, né? E a importância disso não só em questões comerciais, mas é justamente uma atuação mais coerente ali, uma atuação que faz realmente a diferença dentro da sociedade, né? E aí as marcas elas passam a não exercer tanto a questão de relação de consumo, mas estarem presentes efetivamente na vida das pessoas e atuando efetivamente na vida delas, melhorando a vida das pessoas, né? Então, isso acontece, eu acho muito importante e cada vez mais eu acho que deveria acontecer com mais frequência, mas é uma coisa que realmente acontece com diversas marcas e elas atuam nesse sentido também. E tem diferença, Papai Noel, de Papai Noel do shopping, Papai Noel para o projeto social? Quais são as diferenças? Tem diferença. E tem uma historinha. Posso contar rapidinho? Claro, por favor. Então, eu nunca fui de shopping, né? Mas eu imagino, porque eu já fui no shopping. Então, no shopping, o que acontece? É uma criança por vez, ou mais duas ali e tal. É poucas crianças visitando o Papai Noel. E tem as renas, aquele sonzinho. Sim, o Papai Noel do shopping é lindo, é um lindão. Mas, assim, o Papai Noel que faz as caridades é igual eu. O que aconteceu ano passado? Foi um lance assim que é engraçado, sabe? Agora é engraçado. Sim. Eu cheguei no local, né, onde foi no seminário, um salão enorme. Mas eu não vi, eu só ouvi as crianças, tinha muita criança. Aí eu me troquei e tal. E quando chega o momento, tem a contagem regressiva, né? 10, 9, 8 e tal, 0. Aí eu entrei assim, pá! Quem gosta do Papai Noel faz barulho! Aí deu um vácuo no salão, assim, de 3 segundos. Parecia filme. Eu pensei, caramba, será que deu errado? Cara, daqui a pouco levantou, acho que umas 80 crianças. Eu gosto. Cara, quase me derrubaram. Quase me derrubaram. Eu coloquei a mão no chão, aí o pessoal... Eu não tenho segurança, né, claro. Aí o pessoal veio, me ajudou, porque assim, quase que eu caí. Sem brincadeira, quase que eu caí. Então, o do shopping, né, que é um lindão, ele não tem isso, eu acho. Entendi. Né? Só vou te fazer uma última pergunta. Claro. Eu tenho uma avó de 80 e quase 90 anos em casa e ela é muito... Acho que como ela não teve infância, teve uma infância muito difícil, a imagem do Papai Noel chama muito a atenção dela, né? E os idosos, quando ficam mais idosinhos, eles ficam mais ou menos como crianças, né? Voltam a ser crianças. Para você tem isso também? Muito idoso vem falar com você também? Mais ou menos na mesma, com os olhos brilhando igual uma criança ou não? Tem sim. Tem idoso e tem criança, né? Mas tem sim. Tem até pessoas mais novas, assim, vêm, né? Dá beijo, abraça, deixa eu tirar uma foto, aquela coisa toda. Você vê que é um carinho. É de verdade, é um carinho de verdade, tem sim. Não deixa de virarem crianças, né? De novo, né? Os mais velhos, né? Cartinhas! Temos cartinhas, Papai Noel! Atende nosso pedido. Eu fui uma boa menina, tá? De verdade. Apesar do que você já viu hoje, mas tudo bem. Olha, não tá. Bastidores. Ainda está com crédito, tá? Obrigada, Papai Noel. Desculpa qualquer coisa. Tá bom. Cartinhas, tá bom? Tá bom. Eu tô sabendo que tem presente, ó. A gente vai ganhar presente aí, eu acho. Aproveitando a época do Natal e aproveitando a presença do Papai Noel, eu vou pedir que ele, por gentileza, entregue. É claro. E espero que possa contribuir, né? Que vocês gostem. Com certeza. Obrigada. É um prazer estar aqui. Show. Maravilha. Muito boa sorte, viu? Pelo livro, que foi lançado recentemente, né? E um ótimo Natal para vocês, viu? Comemorem muito. E feliz ano novo também, né? Um feliz 2026 para vocês. Para vocês também. Obrigado mais uma vez pelo convite. Foi um prazer estar aqui. E
Feliz Natal para todos, para toda a equipe. Abraço do Papai Noel. Por favor, dá um Feliz Natal, Papai Noel. Ho, ho, ho! Feliz Natal! É isso. E a gente vai para o intervalo. Daqui a pouco, atividade legislativa, o nosso quadro. Já voltamos. Voltamos. Hora de chamar o quadro Atividade Legislativa. Agora a gente mostra como a Câmara Municipal apoia iniciativas relacionadas ao período mágico que é o Natal. Samuel Strazer, vem pra cá, menino. Olá. Você foi um bom menino? Eu espero que eu tenha sido. Eu acho que eu comi certinho esse ano, me comportei. Bom, isso a gente tem certeza, né? Pra quem comeu arroz e ovo 7 horas da manhã, a gente não pode falar muita coisa. Muito que bem, muito que bem. Como foi sua ceia de Natal? Hoje é 25, hoje? Nossa, como foi ontem? Ótimo, né? Sempre aquele negócio, o pavê que tá sempre ali, o pudim que tá sempre ali, fenomenal. A piada também, né? Achei que você ia falar piada. Do pavê pra comer. Eu ainda não sou o tiozão, entendeu? Por isso que eu não fiz a piada. Ainda não. Diga, o que tem pra gente hoje? Vamos lá, gente. Esse espírito natalino, esse clima de festas, né? Muitas coisas remetem a esse momento, né? A gente tem as decorações natalinas, enfim. E também no Ano Novo, que é daqui a pouquinho, a gente tem aquela tradicional queima de fogos e tudo mais. Só que a gente sabe também que essa queima de fogos, ela também faz mal para os bichinhos, apesar de ser bastante bonito da gente ver, né? Quando tem aquele barulhão, os gatinhos, os cachorrinhos nas casas, eles têm muito medo daquilo, né? Então, inclusive, a gente vê muitos programas de TV, muitos sites, publicações falando sobre isso, como proteger o seu bichinho contra os fogos de artifício, né? Esse medo do fogo de artifício. Só que aqui em São José a gente tem uma lei que protege eles, né? Então, tem uma lei de 2016 que proibiu o uso de fogos de artifício e todo equipamento pirotécnico, né, que faça barulho nas festividades municipais. Então, já é uma prevenção para não ter aquele barulhão pela cidade e os bichinhos, né? Tem bichinho que vai a óbito, cara. Eles realmente ficam desesperados. Então, tem essa legislação para proteger eles dos fogos de artifício, desse medo que gera os fogos de artifício, né? E, por último, mas não menos importante, galera, a gente tem também esse momento de final de ano que gera muita solidariedade. Então, eu trouxe uma outra lei, que foi a instituição de um centro de distribuição e arrecadação do Fundo Municipal de Solidariedade. Essa é uma lei de 2021, né? Então, já tinha um espaço, mas passou agora a ter esse poder de lei. Inclusive, nesse ano, né, em 2025, em agosto, o Fundo Municipal de Solidariedade mudou de sede. Então, está com sede nova, cabe bastante coisa, enfim. É um fundo municipal, da prefeitura, né, que ajuda as famílias em situação de vulnerabilidade. Muito que bem, maravilha. Feliz Natal, Samuel, para você. Feliz Natal para vocês também, gente. Daqui a pouco um feliz ano novo pra gente. Mais um ano de muito trabalho, muito conteúdo aqui na TV. É isso. Muito bom. E Feliz Natal para você também, gente, que acompanhou nesse programa tão especial, tão iluminado, né? Tão cheio de história boa. É isso. Feliz Natal para você, Feliz Natal, Fernanda, e até a próxima. Feliz Natal, Bruno. Tchau. Valeu, Natalina. Tchau. Tá escrito.